Qual a diferença entre conflito federativo e conflito entre entes federados? Veja a resposta para essa questão no podcast que foi de hoje. Existem dois termos que parecem sinônimos, mas não são, e são importantes para a fixação de competência dos órgãos do Poder Judiciário que podem atuar em conflitos judiciais que envolvem entes da Federação. Esses dois termos, segundo a jurisprudência do Supremo, dizem respeito ao conflito federativo e ao conflito entre entes federados. Nos termos do artigo 102, inciso 1º, a linha F da CF, cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar conflitos que envolvem União, Estados e DF. Não há menção para conflitos que envolvem os municípios. A razão é clara, porque existem quase 6 mil municípios no Brasil, isso sobrecarregaria a atuação do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à execução desta competência jurisdicional. Segundo a orientação da nossa Corte Constitucional, o artigo 102, inciso 1º, linha F, diz respeito à competência do Supremo para o julgamento de conflitos federativos. E os conflitos federativos são conflitos que tratam de temas que colocam perigo ou ainda colocam questões relacionadas ao pacto federativo, questões que envolvem o funcionamento da federação, o funcionamento das autonomias respectivas dos estados, DF e da União. Então, uma vez que há um conflito jurisdicional em que a questão não se resume apenas às partes envolvidas, mas sim à substância, ao conteúdo, à matéria discutida, e se essa matéria tratar da atuação dos entes federados enquanto partes do Pacto Federativo, a competência para julgar esse conflito é do Supremo Tribunal Federal, competência originária, não há necessidade de percorrer as instâncias ordinárias para tanto. Então, sempre que encontrarmos um litígio entre União, Estados e DF, havendo discussão de índole federativa, a competência originária do Supremo. Situação diversa é a competência para julgar conflitos entre entes federados. Os conflitos entre entes federados são conflitos que se caracterizam pelas pessoas envolvidas, quais sejam União, Estado, DF e município, quando se discute questões que não estão relacionadas ao funcionamento da federação, mas sim à defesa de interesses próprios desses entes federados. E aí a competência é da Justiça Comum, se for um conflito entre ente federado que envolve a União, por força do artigo 109 da CF, a competência da Justiça Federal, não havendo envolvimento da União, a competência é da Justiça Estadual. Portanto, nem todo litígio em que a União é parte será de competência originária para o Supremo Tribunal Federal julgar em matéria de federação. Deve-se buscar a caracterização ou não do vínculo com o Pacto Federativo na matéria discutida, para que haja incidência do artigo 102, inciso 1º, linha F, e para que se configure o chamado conflito federativo e não um mero conflito entre entes federados, ou seja, entre pessoas jurídicas de direito público interno que integram a federação. Gostou do podcast que foi de hoje? Encaminhe suas sugestões para o endereço que aparece logo abaixo, que nós agradecemos a sua contribuição.